Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, vocês podem perceber que o vídeo de hoje tá um pouco diferente. Enfim, eu tava com essa ideia fazer há bastante tempo, então vamos ver se vai dar certo. Eu queria mostrar pra vocês como que eu reviso os meus próprios livros e já deixando claro que isso é diferente da revisão feita por um revisor, por um profissional. Aqui é literalmente eu lendo a minha história em voz alta, preferencialmente. Pra ali ver se tudo na história tá fazendo sentido, se tem ali repetições de palavras, se algumas informações que eu deixei confusa, se a história em si tá fazendo sentido antes de mandar ali pra uma leitura beta, pra uma leitura crítica, uma revisão, enfim. É uma leitura que eu faço mesmo pra entender se a minha história tá cumprindo o papel dela, como ela tá, enfim. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso e dar algumas dicas pra que vocês, escritores, também consigam fazer aí, porque é uma coisa muito importante. Bom, esse conto que eu trouxe pra vocês é um conto de Natal que eu escrevi já faz quase uns 2 anos. E vocês podem perceber que o conto não tem nem nome, porque eu não consegui encontrar um nome pro conto, então ele ficou sem nome. E eu não lembro muitas coisas, eu não lembro praticamente nada. Pra vocês terem uma noção, eu não lembrava nem o nome da protagonista. Eu só lembrei porque eu li essa mini sinopse que eu fiz. Isso não pode nem ser chamado de sinopse, né? Porque é minúscula, não deve ter nem 100 palavras, mas enfim. É um contextinho assim da história, né? Então, quando você cresce para ganhar presentes, as noites de Natal não são mais as mesmas. Rêmia fica ainda mais melancólica naquela noite do ano e com o brinquedo de sua falecida mãe nas mãos, o quebra-nozes, e deseja voltar à terra mágica da infância. Só não imagina que os brinquedos no castelo da Fivela estão em crise desde que a vilã sequestrou sua boneca favorita e apenas Rêmia pode salvá-la. Esse conto nostálgico sobre a infância e o medo de crescer é uma releitura do clássico Quebra-Nozes. Uma coisa também que eu acho muito interessante assim nessa revisão assim que eu faço, essa releitura, essa leitura, né, em voz alta da história ali pra consertar e melhorar a história, né, deixar os trechos mais claros e tirar repetições, esse tipo de coisa. É muito legal de fazer quando faz muito tempo que você escreveu a história. Tipo, vai fazer 2 anos que eu escrevi essa história e realmente não faço a menor ideia do que vai acontecer direito. Tipo, eu lembro algumas coisas, mas eu não lembro muito bem. Então é bem interessante porque amanhã, tipo assim, hoje você já é um escritor melhor do que você foi ontem e amanhã você vai ser melhor ainda do que hoje. Então é bem interessante porque mesmo que não tenha muitas coisas ali pra mexer, com certeza você vai mexer em alguma coisa porque, sabe, você vai evoluindo e sua escrita vai melhorando e você vai aprendendo coisas novas. Então é bem interessante também de pegar esses textos antigos pra dar ali uma mexida neles. Então, vamos lá. Se eu não me engano, assim, pelo que eu lembro, a história ela foi dividida em 4 partes. Então, essa é a parte 1 e eu pensei em fazer 4 vídeos diferentes pro vídeo não ficar muito comprido. Em cada parte ali eu vou mostrando pra vocês pra gente fazer essa revisão, né, mostrar pra vocês o processo todo do conto todo. Ele não é muito comprido, ele tem 27 páginas, 7.129 palavras, né, então é curtinho. Então eu decidi, vamos fazer a primeira parte no vídeo de hoje. Só tem um presente debaixo da árvore artificial, embrulhado em um papel amarelo, cor da jovialidade e da inveja. Que piada. Aí, aqui é pensamento, vai em itálico. Meu irmão abre a embalagem festiva como se a paz mundial se escondesse em meio a fitilhos e uma caixa de papelão. Mais um boneco para encher a prateleira de brinquedos mal feitos, parecidos e superfaturados. Todos têm a mesma aparência. Assim, se eles são parecidos. Opa! Eu sempre faço isso, em vez de grifar a palavra, em vez de grifar assim, eu mudo a palavra. Tipo assim, se eles são parecidos, então fica entendido que eles têm a mesma aparência. Então esse trecho aqui dá pra melhorar, talvez tirando o parecido, sabe? Tirando assim, ó, brinquedos mal feitos e superfaturados. E deixar só assim, todos têm a mesma aparência. Acho que fica melhor assim, porque senão fica muito repetitivo. Mal feitos e todos superfaturados. Todos têm a mesma aparência, mas a cor do cinturão é diferente, então tudo bem. Na seca, todos rezam por água, mas depois de transbordar, a gratidão já está muito esquecida. Aí aqui, eu tinha essa mania de, olha, tá vendo quando eu
eu termino de escrever, eu dava um espaço, cortar esse espaço. Feliz Natal, filha. Assinto para a voz grossa do meu pai, sem desviar o meu turquesa claro da embalagem desprezada. E aqui também tá com espaço. Deixa eu ver se aqui em cima não tava. Acho que não. Ah, aqui tava. Eu tenho problema com isso, eu tenho que me atentar. E é bom essas leituras que você vai arrumando esses errinhos, né? Que essas coisas que a gente nem percebe que a gente vai fazer. Uma coisa também interessante é que, por exemplo, é legal marcar o número de palavras que você tem antes da revisão, porque provavelmente esse número vai diminuir, porque essas revisões, assim, que a gente faz, assim, que o próprio autor faz a própria história, geralmente a gente vai cortando palavra. Então, claro que se você tiver muita coisa pra acrescentar ali, se você estiver fazendo uma V2, talvez vai aumentar, porque você vai, né, desenvolvendo melhor a história, mas nessa revisão, assim, geralmente vai cortando. Então, é bem legal de ver, porque às vezes a gente acaba repetindo muito pronome, essas coisas, então é legal nessa revisão ir tirando, né, esses detalhes, mas enfim. Ok. Por que se dá tanto trabalho para fazê-las se logo serão descartadas? Aí aqui ela tá falando que pensamento. Não me dou o trabalho de cumprimentá-lo de volta. Eu vou ser bem sincera, eu não gostei muito desse cumprimentá-lo. Não sei se cumprimentar. Eu vou marcar o cumprimentá-lo porque eu não sei se o cumprimentá-lo é a melhor forma de, tipo, dizer que ela não falou Feliz Natal, assim, pra ele, tá? A palavra agora que eu queria dizer fugiu da minha cabeça, mas enfim, eu vou marcar aqui porque eu acho que tem uma forma melhor de dizer isso. Esse dia sempre chega, preparado ou não, querendo ou não, mesmo que fuja ou negue. Também eu não sei se eu gostei, porque, tipo assim, talvez esse querendo ou não acaba ficando meio que parecido com o mesmo que fuja ou negue. E aí o preparado ou não, ou querendo ou não, acaba também soando assim muito clichê, sabe? Tipo, eu acho interessante você trazer ali alguma forma mais única sua de dizer, sabe? Acho que o máximo que a gente puder, assim, como autor, evitar usar essas frases que já são, tipo, muito clichês, são muito... acaba sendo meio genérico, sabe? Então, esse dia sempre chega, mesmo que você fuja ou negue, sabe? Alguma coisa assim, acho que é mais interessante, assim. É mesmo... esse dia sempre chega, mesmo que fuja ou negue. Para alguns é mais simples, sutil. Para outros, veio antes da hora. Em mim foi uma onda sem aviso. É aqui o espaço, aqui não tem. Você acorda e não tem mais desculpas ou procrastinação. Apenas culpa por não ser o suficiente e pesar por não poder voltar a ser inconsciente. Aí aqui é o que eu falei pra vocês. Tem uma rima não intencional aqui. Quando você vai escrevendo ou quando você lê sem ser em voz alta, você nem percebe. Mas olha, suficiente rima com inconsciente. E aí faz a gente até se desviar aqui do ritmo da história. Tipo assim, até a gente fala, opa, quê? Então, tomar atenção com isso. Agora que eu não vou fazer as modificações, mas eu tô marcando, mas assim, quando vocês forem fazer revisão, vocês podem ir já arrumando na hora, ou vocês podem só ir marcando. Eu, como eu sou ansiosa, eu gosto de ir marcando e depois voltar pra rever as coisas que eu marquei pra arrumar. Então, eu gosto de ver tudo que tá errado, tudo que eu tenho que arrumar e depois ir arrumando. Então, aí vocês podem ver o que faz mais sentido, assim, pra vocês. Chega, queria gritar, porém, eles não entenderiam. Me levanto, não vão nem perceber, e se notarem vão achar que é apenas um tempo difícil. Quem me dera se fosse uma fase. Eu acho que aqui vai itálico. Eu acho que ficaria legal assim, quem me dera se fosse apenas uma fase. Se fosse apenas uma fase, acho que fica mais interessante assim. Entro no meu quarto, que não é bem meu, apenas quando venho passar as festas de fim de ano na casa do meu pai por falta de opção, assim pelo menos finjo ter alguém. As luzes fracas da rua invadem a janela livre de cortinas e fazem picos de claridade pelo quarto. Meu corpo roliço é responsável pelas sombras. A decoração é antiga, da década passada, as cores esbotadas, o cenário perfeito para a melancolia desabrochar.
Meu pai nunca transformou o quarto em algo mais útil depois que fui embora de casa, nem mexeu nas poucas decorações deixadas para trás ou não doadas. Nem mexeu nas poucas decorações deixadas para trás. Eu acho que esse ou não doadas não combinou aqui. Acho que teria que ser assim. Deixa eu grifar aqui. Tinha que ser assim. Nem mexeu nas poucas decorações deixadas para trás. Aí, tipo, um ponto. E assim, nem pensou em doá-la, sabe? Algo do tipo assim. Acho que ficaria mais interessante assim. Eu vou tirar esse aqui porque achei que não combinou, não fez muito sentido. E aí eu vou grifar esse aqui, porque depois eu posso voltar e ver se eu arrumo assim de outro jeito. Dou uma incrementadinha, enfim, sabe? Enfim. Assim já fica um pouco melhor. A maior parte dos brinquedos foram dados. O quê? Tá, isso aqui não faz sentido, porque aqui ela deixou entender que ela nem tinha doado, que o pai dela não tinha doado, e agora ela diz que a maior parte dos brinquedos foram dados. Então isso aqui não tá fazendo sentido. Aí eu vou vir aqui, vou grifar tudo isso aqui. E aí eu vou deixar assim um comentário pra mim do futuro. Rêmia doou ou não os brinquedos. Porque ali não fica claro se ela realmente doou ou não. Uma hora parece que ela não doou, outra hora que ela doou. Então tem que deixar isso claro se ela doou ou não. Só um foi deixado de fora, a decoração sobrevivente. Ele fica em posição na mesinha de cabeceira, vigiando meu sono durante a noite e minhas divagações durante o dia. Eu acho que eu não sei se eu gostei muito desse trecho, porque, assim, isso só acontece quando ela está na casa do pai dela, que é só quando ela vai ali passar as festividades de final de ano. Então não é sempre que ela é vigiada por essa decoração, esse brinquedo. Então eu também acho que não seria muito interessante repetir que ela não mora ali, que o quarto é da casa do pai. Mas também talvez ficaria assim, ó, quando estou ali, algo assim, sabe? Acho que seria interessante mexer nisso aqui, assim, quando estou, ou assim, quando volto para o meu quarto da infância. Ele fica em posição na mesinha de cabeceira, vigiando meu sono, ok. Acho que assim foi um pouco melhor. O quebra-nozes é um presente passado de geração em geração, dado pela minha mãe. Apesar de mal me recordar da vida antes dos 4 anos, a imagem dela segurando uma caixa embrulhada em azul, nossa cor favorita, é mais vívida do que a última refeição dividida com meu pai. Peguei o quebra-nozes com cuidado. Agora aqui eu tô confusa. Ela pegou o quebra-nozes agora? Porque se ela pegou o quebra-nozes agora, tem que ser pego. Eu vou fazer isso aqui, gente, ó. Eu vou vir aqui e mudar aqui no Google Docs de edição para sugestões, porque aí eu posso mexendo aqui, porque eu não queria só editar, ó. Pego, aí aqui fica a sugestão para substituir. Porque está escrito no presente, do nada que foi pro passado, não entendi, então eu acredito que ela tá pegando o quebra-nozes nesse momento. Então pega o quebra-nozes com cuidado. Apesar de ser bruta, sempre fui carinhosa com meus brinquedos. Eu acho que caberia mais. Eu entendi o que eu quis dizer com isso. Eu acho que aqui eu deveria dizer assim, apesar de ter a mão pesada, sabe? Porque é isso que eu quis dizer. Não é exatamente que ela é bruta, sabe? Então, assim, apesar de tirar isso aqui, apesar de ter a mão pesada, sabe? Acho que ficaria melhor, ficaria mais claro o que eu quis dizer, pra não ser assim, pra não ser compreendida. E é muito importante, assim, a gente sempre ser, assim, o mais claro e direto, assim, que a gente puder, sabe? Assim, usar sempre os melhores sinônimos, as melhores palavras pra que fique claro o que a gente quis dizer, transmitir e passar.
Queria voltar para a época em que minha única preocupação era tentar descobrir antes da hora o presente que iria ganhar no Natal. Não importava o que tivesse que fazer, me esgueirar pela casa ou revirar o lixo por notinhas da loja de brinquedos. Aqui, tá com os paus. Fecho os olhos como uma sonhadora de desenhos infantis. Desejo ser uma criança de novo por apenas uma noite, quem sabe posso fazê-la eterna. Não precisaria mais me preocupar. A vida seria leve. Não teria mais um coração acelerado que grita durante a noite e me acorda com os pesadelos mais inoportunos. Sem encarar papéis e telas, sem me sentir sufocar. Abro os olhos e não sei por que sou tomada pela decepção. Tenho vontade de rir, mas se deixar meu corpo emitir algum som, com certeza não será o de risadas. Eu acho que aqui ficaria mais impactante se eu deixasse assim, mas se permitir, acho que ficaria mais interessante assim, se permitir meu corpo, mas se permitir meu corpo, aí aqui permitir emitir não, porque aí fica a rima lá que não é intencional, então teria que mudar o verbo emitir por algum outro, então assim, mas se permitir meu corpo, sabe, enfim, aí fica pra vida do futuro eu descobrir uma palavra aí pra eu trocar pelo emitir. Perto dos meus dedos pequenos, o boneco fica mais forte. Não é culpa dele, penso. Dou alguns passos pelo espaço. Eu também não gosto muito. Eu acho que fica uma rima também meio não intencional. Não fica legal. Não gostei. Marcar aqui pra arrumar também. Recluso do cômodo. Dou alguns passos pelo espaço, recluso do cômodo. Aqui eu tenho esse problema. Então, eu também tenho esse problema que eu tô descobrindo nesses últimos tempos, que eu tenho um problema de fazer muitas frases assim com vírgula e frases muito compridas e tudo mais. Então agora eu vou transformar isso numa nova frase pra ficar melhor. Frases mais curtas fica melhor. Mesmo com o azul turquesa, com os... azuis turqueses, acredito que seja, né? Azuis turqueses cerrados. Consigo descrever com proeza um dos meus bonecos favoritos. O rosto é retangular, comprido, o nariz protuberante, as bochechas coradas, os olhos azuis mais escuros que os meus. A roupa de oficial elegante, uma mistura de vermelho e dourado. Anos de brincadeiras desgastaram um pouco, mas ainda passa como recém-saído da fábrica. Eu acho que os desgastaram um pouco. Acho que acaba ficando muito diferente de ainda passa como recém-saído da fábrica. Acho que poderia dizer algo do tipo, mas não exatamente recém-saído da fábrica, sabe? Então, acho que recém-saído da fábrica é muito forte. Então, dá pra arrumar isso aí também, porque achei que ficou um pouco distante um do outro, tipo, não ficou muito concordante isso aí, não. Se ter uma chance de voltar, aproveitaria uma noite entre os meus brinquedos como uma alma faminta e nunca mais teria arrependimento. Prometia não me deixar mais vacilar. Sinto algo gelado cair contra a raiz do meu cabelo branco e escorre pela minha testa e nariz até pingar no chão. Parece uma gota de chuva congelada, entretanto a possibilidade é nula. A janela está fechada e não há goteiras no quarto. O que poderia ser? Aí aqui de novo é o pensamento da personagem, então em itálico. Em minha busca pelo culpado, olho ao redor, meus lábios pintados de vermelho se abre um espontâneo ó. O ar quente sufocante do quarto, as paredes e teto mofado, as poucas lembranças boas esquecidas. Esse não é meu antigo refúgio. Tá, o ar quente sufocante do quarto, as paredes e teto mofado, as poucas lembranças esquecidas. Isso aqui eu tô um pouco confusa. Isso aqui seria... A Rêmia está falando sobre o quarto? Ou do que ela deixou para trás no quarto? Esse não é o lugar que ela está. Porque assim, aqui ela já não tá mais no quarto dela. Ela foi
para esse outro lugar. Então, fica um pouco estranho, porque ele dá pra entender que, assim, ela se surpreende com o que ela vê. Só que se a gente fala do quarto, aí fica parecendo que ela ainda tá no quarto, só que ela não tá, entendeu? E aí só depois, no outro parágrafo, que ela vai falar: esse não é meu antigo refúgio. Então acho que combinaria mudar essa parte aqui do ar quente sufocante do quarto, porque acabou não combinando muito aqui. Esse não é meu antigo refúgio na casa do meu pai, nem a cidade na qual preciso reunir todas as minhas forças para voltar todo final de ano. As árvores nessa região são escassas e com certeza não puras como a neve vista em fotos. Adiam como o sol forte na manhã. Puras aqui me deu a impressão de que, tipo assim, as árvores desse lugar não são bons, mas tinham que ser, porque esse lugar era assim de paz e esse é realmente o verdadeiro refúgio dela. E então eu acho que esse puras não combina, porque não foi exatamente isso que eu dizer. Eu quis dizer que elas, tipo, não eram naturais, porque elas são de plástico, porque ela foi, tipo, teletransportada pro mundo ali que ela criou com os brinquedos dela, enfim, foi isso. Então eu acho que, assim, o refúgio também não seria exatamente a casa do pai dela, o refúgio seria esse lugar. Então a gente poderia usar aqui uma outra palavra em vez de dizer que a casa é o refúgio, porque o refúgio não é exatamente a casa. O refúgio é esse espaço que ela criou para as brincadeiras dela na infância. Então combinaria mais dizer isso e não deixar a casa como refúgio. Enfim. O líquido gelado continua a pingar e escorrer pela pontinha do meu nariz. Levanta a cabeça, meus cabelos na mesma cor da árvore se embalam no ombro. Então, aqui eu sei que tá nevando nesse lugar, mas eu não acho que ficou muito claro que tava nevando exatamente. Tipo assim, eu tenho dúvidas se o leitor realmente vai entender que tava nevando. Então eu acho que seria seria interessante ali explicar melhor que tá nevando e que a cor das árvores não é verde. Elas são brancas, porque elas estão cobertas de neve. Então, assim, comentar aqui, ó, deixar mais claro que as árvores estão cobertas de neve. Se embalou no ombro e apesar de não esperar encontrar o teto com pintura velha, sinto o coração acelerar ao constatar o céu cheio de pontos brilhantes. Há espaço visível entre eles. Aí aqui eu sinto a mesma coisa que eu comentei antes. Tipo assim, ela já sabe que ela não tá no quarto, então fica complicado ela, tipo, querer misturar o que ela tá vendo agora com o que ela viu antes. Talvez seria mais interessante ela constatar que ela não tá vendo o quarto e depois, aos poucos, ela ir percebendo que, tipo, esse é um outro lugar. Ela foi meio que transportada. E ela tá ali no mundo que ela criou com os brinquedos dela. Esse lugar está longe de toda e qualquer maldade do mundo. Não é água que cai em mim, muito menos neve. Estrelas cadentes pingam lá, então você pode ver que nem eu lembrava o que era, porque também não é neve. São estrelas cadentes que estão pingando lá de cima, então assim, vale deixar ainda mais claro que quais são as cores das estrelas cadentes, né? Porque, tipo assim, né? Não tava claro. Vamos lá. Estrelas cadentes pingam lá de cima, descansam sobre o chão brilhante para anunciar o fim de mais um dia. Claro que sei disso porque fui eu quem criei. Aí aqui também o itálico. Rêmia tira o foco da floresta cintilante para encontrar o dono da voz. Apesar de nunca tê-lo ouvido falar de verdade, ele é como ele soava durante as brincadeiras. É a primeira vez que tenho um tamanho parecido com o dele, apesar de eu ainda ser um pouco maior. Quebra-nozes, faz tempo que não me ouço assim. Aí aqui, seria maiúsculo. É certo dizer animada? Nem sabia que ainda consigo fazer isso. Mas nada me assusta, já que meu pedido se torna realidade. Primeiro, eu fiquei pensando enquanto eu li esse trecho aqui, ó. Apesar de nunca ter ouvido falar de verdade, eu fiquei pensando agora, né, lembrando da história. Ela só realmente brincava como a gente brinca com os bonecos, com os brinquedos, sabe? Tipo, fazendo voz, dando voz pra eles e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, será que não seria interessante ela conseguir fazer esse teletransporte, tipo, viajar realmente pros mundos dos brinquedos antes? Então eu acho que seria uma ideia bem legal, então eu vou marcar aqui. Ela conseguir
Se teletransportar... Nossa, eu escrevi tudo errado, né? Teletransportar desde a infância. E aqui, esse mais nada me assusta, já que meu pedido se torna realidade. E acho que valeria deixar um pouco mais claro o pedido dela. Gente, o que eu tenho pra dizer é que eu realmente não lembrava da história. E ele, pelo que eu entendi, ele não tá dividido em 4 partes. Eu ali sonhei com as 4 partes. Ele tá dividido, pelo que eu entendi, em 2 partes, mais epílogo. Então, como esse vídeo já tá gigantesco, eu vou... e teve um corte ali, uma quebra de cena. Porque eu não entendi muito bem o que aconteceu ali. Eu volto no próximo vídeo com a continuação dali. Então, espero que vocês tenham gostado e eu gostei bastante de gravar esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí a terem alguns insights e verem ali como vocês podem estar fazendo a revisão do próprio livro de vocês. E é isso, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima. Beijinhos!